Oi, esse aqui é o 19º vídeo do Vedexmas, o Veda fora de hora que eu estou fazendo aqui no finalzinho de 2019. E o que temos para hoje é a resenha do conto O Enforcado Desconhecido, escrito por Philip K. Dick, aqui da sua coletânea Sonhos Elétricos, que na verdade é a última história aqui desta coletânea. Portanto, estamos encerrando mais um livro aqui no projeto Contos do Meio-Dia. Às 5 horas, Ed Lois se lavou o rosto, colocou o chapéu e o casaco, entrou no carro e atravessou a cidade em direção à sua loja, que vendia televisores. Ele estava cansado, suas costas e ombros doíam por causa do esforço que fizera escavando o solo do porão e levando toda aquela terra até o quintal em um carrinho de mão. No entanto, para um homem na faixa dos 40, até que tinha se saído bem. Janet poderia comprar um vaso novo com o dinheiro economizado e ele gostava da ideia de consertar as fundações da casa por conta própria. Assim começa O Enforcado Desconhecido, escrito por Philip K. Dick, que conta a história, assim, de Lois, que, como vocês viram, dono de uma loja e, portanto, quando ele depois se dirige à sua propriedade lá no centro da cidade, quando ele vai entrar dentro da loja, né, ele percebe algo estranho ali na rua. A rua, aliás, está normal. Aquele trânsito, aquele fluir de pedestres, não tem nada demais. Mas tem um detalhezinho realmente que chama a atenção, que é exatamente o título do livro, ou do conto, O Enforcado Desconhecido, que está pendurado num poste ali na rua. Quando ele vê aquilo, ele fala, o que é isso? Que absurdo é esse? E ele olha para o lado e vê que a rua está normal. Ninguém está ligando para o defunto, literalmente pendurado ali no poste. Ele fica indignado com aquilo, né? Ele entra imediatamente, né, na loja e pergunta para os funcionários: vocês viram aquilo? O que foi que aconteceu? O que eu perdi, né? Mas ninguém sabe dizer, aliás, na verdade ninguém se importa, para falar a verdade, né? Acha, tem um cara bem do lado lá fora, Lois. E aí? Qual é o problema? Mas ele, lógico, não admite aquilo. Precisamos fazer alguma coisa, sei lá, chamar a polícia, as autoridades. Algo precisa ser feito, retirar o cadáver ali de cima. Então todo mundo fala, não, que isso, deixa quieto, vamos ligar para isso não. Pois é, a situação aqui está extremada, pelo jeito só Lois se importa com ela. E eu digo, né, como se resolve isso? E também eu digo, eu não vou dizer como, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto, né? Com certeza essa abertura aqui do conto do Philip K. Dick, que aliás é o último, né? Ou seja, é uma boa história para encerrar um livro. Eu sempre gosto disso, quando termina lá em cima. Realmente é algo que faz a gente pensar, poxa, que coisa mais estranha, né? Impossível talvez de acontecer. E claro, as questões que o texto vai abordar vai por aí mesmo. A gente admitir ou não os absurdos. Sim, essa é a grande temática aqui dessa história. Mas também, por um outro lado, a gente pode pensar, peraí, esse tipo de história realmente eu já devo ter visto em algum lugar. E para quem curte o gênero de ficção científica, hora ou outra aparece uma coisinha parecida com este conto aqui, que é justamente isso. Alguém que descobre algo que incomoda, obviamente, não há como duvidar disso, mas que todo mundo em volta não liga. E geralmente algo um pouco trágico, às vezes ou algo bem chamativo. Com certeza você já deve ter visto algo parecido. Ou seja, na verdade essa história aqui não soa tão original. O que vale sim, claro, é como o Philip K. Dick vai mandando no desenrolar da sua narrativa. E claro, aí ele acerta bastante. Aliás, num certo momento também dessa história aqui, eu lembrei de um outro conto que a gente já viu aqui dentro da coletânea dele, que foi O Fabricante de Gorros. Há uma certa conexão, uma certa temática aqui e ali, justamente porque quando o texto começa a entrar naquela fase de fazer as explicações por que aquela coisa inusitada está acontecendo, a gente percebe que tem um detalhe que aí sim se conecta com o fabricante de gorros de alguma forma, não que seja uma história relacionada a outra, uma conexão clara e precisa. Não, é que o tema básico é por ali. E uma coisa curiosa também a se dizer a respeito desse tipo um pouco já conhecido de história dentro do gênero de ficção científica é também a reação do protagonista da vez. Sim, o que ele faz a partir de um certo ponto também é algo bastante característico. Também não dá para fugir muito
disso? Na verdade você só tem duas opções, ou sim ou não, né? Ou aceita ou não aceita o que está acontecendo. É o desdobramento claro, né? Óbvio, né? Acho que não tem um terceiro. Como é que você vai aceitar e não aceitar ao mesmo tempo? É meio difícil. De qualquer forma, sim, ele vai por uma das vertentes, que claro eu não vou dizer para não estragar a surpresa da leitura, e claro, também é desenvolvido de maneira também casual, não tem nada demais aqui que o Philip K. Dick também desenvolveu esse conto. Ou seja, ao mesmo tempo ele está trabalhando uma temática meio batida, mas também está se desenvolvendo um pouquinho, deixando um pouquinho acima o nível, né? Claro, também sempre vale lembrar, a gente diz, né? Ah, eu já vi esse tipo de história. A gente precisa sempre levar em consideração que essa história aqui foi escrita lá na década de 50. Provavelmente nós vimos versões desse tipo de história. Provavelmente, né, Philip K. Dick foi um dos primeiros a fazer algo do gênero. E depois muita gente leu esse conto dele e fez a sua adaptação. É por aí. Geralmente é sempre isso, né? E aí fica aquela coisa de a gente falar, poxa, eu já vi isso em algum lugar. E a gente tem a tender a dizer que é uma história um pouco... não tem nada de original. Na verdade tem é muito. Que é exatamente o original desse tipo de, vamos colocar entre aspas, clichê. E por fim, algo que a gente precisa dizer a respeito dessa história é que ela é cíclica, mas não vou dar mais detalhes de maneira alguma. É por aí, e muita gente sabe que quando lê esse tipo de história, é por aí mesmo o tipo desse final. Raramente varia. Portanto, para O Enforcado Desconhecido, de Philip K. Dick, que é um bom texto e encerra de maneira bacana esta coletânea de contos de ficção científica de fantasia, eu atribuo 4 asteriscos. E antes de terminar o vídeo, deixo dar 2 recados. A primeira é que, claro, terminamos mais um livro aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, mas nenhuma outra coletânea irá substituir esta obra, porque já está acabando o ano, então a edição desse ano do projeto está terminando. Mas, já vale dizer, né? Ano que vem, em 2020, dia 13 de janeiro, começa a temporada 2020 de Contos do Meio Dia. E o segundo recado que eu quero dar para vocês é que, claro, sempre quando eu pinto uma história muito boa, eu dou a dica. Deixo aqui na descrição do vídeo o link para você poder adquirir a obra da vez e poder, claro, de uma maneira ajudar o canal, porque eu ganho aquela comissãozinha de vendedor, e sempre curtir as resenhas depois, né? Lembrando, o projeto é resenhas individuais de todos os contos contidos dentro da coletânea. Sim, sempre fazer uma análise individual dos contos para valorizar as histórias curtas, que é o que a gente mais gosta aqui no Imantado de Livros. Lembrando também que amanhã a gente encerra outra coletânea, que é lá do Conan o Bárbaro, com o último conto também. Mas enquanto o próximo vídeo não chega, e também não chega lá a edição seguinte lá em janeiro, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, mais especificamente dentro do projeto Vedexmas, o Veda fora de hora, aqui no finalzinho de 2019. E tchau!